Boa noite, Boris. Vamos lá. Você deve se lembrar que nos 200 anos da Revolução Francesa, pediram ao alto dirigente do Partido Comunista Chinês que fizesse uma avaliação sobre a importância histórica do evento e ele deu uma resposta fabulosa, a saber, a China não se manifesta sobre eventos recentes, não é? Fazia apenas 200 anos. Então, sempre se corre o risco, ao fazer uma análise a quente, né, de a gente ignorar aspectos importantes. Mas eu quero aqui me fixar, Boris, em coisas que eu acho que são, digamos, estruturais do discurso do Lula. Tem duas dimensões, uma que se volta para o passado e ele reitera erros clamorosos, e outra que se volta para o futuro, para lembrar o padre Antônio Vieira. Ele tenta contar uma história do futuro, e aí vamos ver se vai acontecer, eu já chego lá. Quero me fixar nessa coisa do passado. Há uma fala emblemática, uma frase emblemática do Lula, nesse seu discurso, em que ele, se dizendo favorável à Lava Jato, lembra uma pregação histórica do PT. E ele diz, nós sempre fomos favoráveis a botar ricos na cadeia, né? A prender ricos. O PT nem falava muito rico, o PT falava elite, né? Quantas vezes, em palanques, nós vimos Lula demonizar seus adversários, né? Lula condenar seus adversários, como se essa prática política também não desmoralizasse as pessoas, também não destruísse as suas respectivas biografias. E ele fez muito isso, ele se construiu muito a partir disso. Eu lembro que o PT foi um notório limpador de reputações sujas, à medida que se ligou a algumas figuras pernósticas da política brasileira e, ao mesmo tempo, maculou a honra de pessoas dignas, de pessoas decentes. Qual era o critério? Quem apoia o partido é dos nossos, é bom. Quem é contra o partido não é dos nossos, é ruim. A luta eterna do nós contra eles. Ora, Lula, de algum modo, lembrou isso hoje no discurso dele, mas lembrou de forma positiva. Então ele resgata o Ministério Público que na prática ele criou, ele resgata a Polícia Federal que na prática ele criou. Ora, esse Ministério Público que está aí com eleição direta para Procurador-Geral é uma criação petista, isso ofende a Constituição. Esses procuradores ganharam uma independência de fato que, como nunca tiveram, mas é uma independência também em relação às leis. Isso contaminou a Justiça, isso contaminou a Polícia Federal. Eu lembro aqui que o episódio, e acho que já citei aqui na RedeTV, o episódio de prisão da empresária Eliana Tranchesi, sim, a empresa dela praticava sonegação, isso ficou evidente, mas o ritual de humilhação a que ela foi submetida, isto era essa Polícia Federal espetaculosa nascendo. Não é? A mulher abriu a porta de camisola, havia um arsenal pesado para prendê-la junto com a imprensa. E Lula então deu declarações dizendo, se alguém não quer ser molestado pela Polícia Federal ser acordado, que siga as leis. Não é? Então Lula endossava procedimentos que já agrediam o Estado de Direito, que já agrediam o direito de defesa. Não é? E o Ministério Público a mesma coisa. A eleição direta do Procurador-Geral é inconstitucional. Lula entregou a um sindicato, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a tarefa de escolher o Procurador-Geral da República. Mas qual era a fantasia na cabeça de Lula quando ele entrega a Procuradoria-Geral para um sindicato? Ora, esse sindicato nunca vai se voltar contra nós, não é? E isto, infelizmente para eles, não é verdade. Essa concepção de direito que está aí, que faz com que Sérgio Moro, ao determinar a prisão de Lula, deixe claro que ele não se compromete a seguir leis com as quais ele não concorda, essa justiça que está aí é uma justiça que passou, digamos assim, pela visão de mundo petista. Isso tem nome, é o chamado direito achado na rua. Não é? Isto é um nome técnico, direito achado na rua, isto é, um direito que não se acha nas leis, um direito que se acha nas ruas e que, portanto, não se obriga a seguir os rigores legais. Lula, no fim das contas, fez a exaltação desse período, não é? Só que agora ele próprio está sendo vítima, então, da concepção de mundo que ele criou. Não é? E não há revisão a respeito disso, ao contrário, há reiteração. Né?
E isso me faz entrar agora na segunda parte do seu discurso, né? Ou no segundo aspecto do seu discurso, melhor, porque não foi por partes, essas coisas foram se entremeando, né? E o segundo aspecto do seu discurso é o que ele imagina que vai ser a história do futuro, né? Então ele diz, eu tirei não sei quantos milhões da miséria, eu criei universidades, eu aumentei a renda da população. Tudo isso é verdade, né? Em que pese ele ter criado um modelo econômico que não se sustentava também. Ora, tudo isso é verdade, mas é preciso ver se isso é o suficiente para livrá-lo das penas e das culpas, que sem dúvida existem. Todos sabem que eu acho que neste processo do tríplice de Guarujá, Lula foi condenado sem prova. Não há prova lá, eu já li, reli processo e sentença, não há prova ali. Não é? Há a concepção, bom, se Lula estava no meio, então ele deveria saber, então ele deve ser responsável. Todos sabem que eu acho que houve um processo de exceção no TRF4. Tudo isso é verdade. Só que o Lula, que acena para o futuro, resolveu ser pouco inclusivo, ele resolveu falar aos seus, ele resolveu fazer um discurso de classe, ele resolveu fazer um discurso dos pobres, para os pobres, né? Na cabeça dele. Na cabeça dele, estamos de volta à luta das elites contra a população pobre. Será que isso vai colar? Esta é a grande questão. Tem colado, é preciso que a gente deixe isso claro. O Lula sai ali de 17%, 18% das intenções de voto, né? Quando houve a eleição de 2016, as eleições municipais, logo depois se fizeram levantamentos para as eleições, para a eleição federal, para a presidência, e Lula tinha ali pouco menos de 20% dos votos. Hoje, ele tem pouco menos de 40% dos votos. Qual vai ser o efeito da prisão sobre isso? As pessoas vão dizer, bom, eu não vou votar no Lula porque eu sei que ele está preso ou foi preso, então ele não vai ser candidato. Cai a adesão, Lula conseguirá fazer a transferência de votos? Ele aposta que sim. E aí, claro, faz o discurso da imprudência, né? O Lula atacou a imprensa ali de uma maneira genérica, sem alvo e sem especificação, um discurso infeliz no momento em que jornalistas estão apanhando nas ruas. Hoje mesmo, uma equipe da Rede TV foi cercada, né, por brutamontes. Há uma pessoa internada em estado grave. Jornalistas apanharam carros das emissoras de TV tendo vidros quebrados. Né? Aí eu pergunto ao Lula, será que é a imprensa que inventou esses processos? Eu até acho que ela pode ser muitas vezes a crítica aos setores dela em relação àquilo que o Ministério Público divulga. Agora, não é a imprensa que fez aquilo, a imprensa não ocupou postos na Petrobras, a imprensa não ocupava ministérios, a imprensa não ocupava os Correios, eram os petistas. Mas, quando a imprensa cantava as glórias dos petistas, e cantava, nunca o Lula reclamou da imprensa, né? Ao contrário, ele tinha uma relação bastante amistosa até. Então, ao arrumar os culpados, o Lula erra o alvo, né? Note que coisa curiosa, então voltando à primeira parte aqui da minha fala, em relação ao Ministério Público, ele endossa a ação do Ministério Público, ele só acha que o Ministério Público deveria pegar os alvos certos, ou seja, os seus inimigos. Ele acha que o Ministério Público erra, a Polícia Federal erra, quando pega petistas, mas não quando age como age. E da mesma sorte diz, bom, esta imprensa que está aí, que agora relata as nossas falcatruas, essa imprensa não serve. Sim, eu posso achar que há um exagero aqui e ali, eu acho que a imprensa faz mal em não analisar com critério a acusação de Lula, e não analisar com devido critério, com as exceções de praxe, o comportamento do TRF4, mas é óbvio que ele não pode fazer esse discurso irresponsável que avançou para o incentivo a queimar pneu na rua, a ocupar propriedades no campo e na cidade, né, para, em suma, a baderna, né? Então, neste momento, o Lula se descola, né, da legalidade do Estado de Direito e passa a incentivar os seus a ir para a ação direta. Pergunta óbvia, será que isso ajuda o Lula? Eu tendo a achar que não, né? Eu tendo a achar que isso mais o prejudica do que ajuda.
Há uma outra coisa um pouco ilusória na cabeça dele, ele diz, eu vou ser inocentado, né? Eu vou provar a minha inocência. Neste processo, ao menos, a fase de provar a inocência já passou, né? Ainda que ele venha a ser solto com a votação das ações declaratórias de constitucionalidade, e se elas acontecerem, ele será solto, né? Não haverá mais espaço para revisão de provas nesse processo. No julgamento do STJ, depois, com recurso especial, o que se vai analisar ali é se houve algum chamado erro de direito. Não se vai fazer uma análise das questões de fato, não se vão reexaminar provas. Então, se provar a inocência, o Lula sabe, ele não é nenhum ingênuo, que não vai acontecer. Agora, eu noto, ele fez um discurso forte, classista, voltou a pôr ricos e pobres, lembrando as conquistas do seu governo para os pobres, que são verdadeiras, a despeito de que o modelo não tinha saída porque ia quebrar. Mas, efetivamente, os pobres tiveram conquistas importantes ali, ganho de renda importante no seu governo. Houve um aumento do consumo como nunca houve na economia brasileira. Então, ele está apostando que isso tudo, levado à praça pública, vai fazer com que a população migre para o PT, para o candidato do PT, que não será ele, embora por enquanto isso não vá ser dito, né? Agora, será que isso vai acontecer? Insisto, é uma tática inteligente lembrar as conquistas, mas me parece um erro, estúpido até, tentar investir nessa clivagem de classe, porque sempre que o PT fez ou todas as vezes que o PT fez esse discurso, o PT foi derrotado. O PT só ganhou eleições quando passou a fazer o discurso da inclusão, né? Então, a gente tem, vamos dizer, esses dois aspectos, grandes aspectos do discurso. Há uma revisão do passado, em que ele reitera os erros, e há uma aposta no futuro, que é a da clivagem de classes. Isso nunca deu certo antes. Será que dará certo agora? Nós temos hoje uma sociedade bastante dividida, bastante radicalizada. O Lula está apostando, então, que o discurso à direita muito provavelmente acabará sendo liderado por Bolsonaro e que o PT vai liderar o discurso à esquerda e que esse vai ser o confronto final. Se ele ganhar o coração dos pobres, como já ganhou um dia, ele fatura essa, né? Deixo como recomendação final que os órgãos de justiça e Ministério Público cumpram as leis, né? Quanto mais houver atos de exceção, e eles existem hoje, cercando Lula, pior, porque isso lhe permite fazer o discurso da vítima. E uma coisa é inegável, de retórica ele é bom, só que o tempo passou. Esse Lula que está aí hoje, em 2018, não é aquele Lula que foi preso nesse mesmo sindicato em 1980. Entre uma coisa e outra, o PT ganhou 4 eleições à presidência da República, aparelhou o Estado e cometeu um monte de erros, né? A aposta está feita. E como síntese das sínteses, Lula é vítima de sua própria concepção de mundo e está tentando encontrar uma saída para o futuro, voltando ao discurso do passado. É isso aí, boa noite.